Meus amigos, Rubatina é um grande amigo, então precisa dar um desconto de 50%. Né? Mas esse grande amigo é um visionário. E realmente é uma lembrança muito grata ao meu coração, essa atividade que nós desenvolvemos no grupo Sheila durante um bom tempo, e onde nós fizemos queridos amigos. É uma casa espírita que tem o meu mais profundo respeito pela seriedade do trabalho que é desenvolvido nessa casa, pela fidelidade aos postulados da codificação, pela seriedade do trabalho e por ter aberto ao Evangelho de Jesus todas as portas, em todos os níveis organizacionais dessa instituição. E agora, com muita alegria para o meu coração, a convite, mais uma vez, do Rubatina, nós estamos desenvolvendo um ciclo de seminários, serão 2 por semestre, no Grupo Espírita Sheila, onde nós vamos abordar, na sequência, as parábolas de Jesus. Então, para nós é motivo de muita alegria voltar ao Grupo Espírita Sheila. E ratificando e novamente tomando as palavras do Simão Pedro, para nós que viajamos por muitos lugares, por muitos estados, poder presenciar um congresso maravilhoso como esse aqui acontecendo em Belo Horizonte é realmente emocionante. Minas Gerais precisa urgentemente de um congresso estadual, onde a família espírita mineira, esse movimento espírita tão respeitado, que legou tantos corações devotados ao espiritismo, precisa de um congressamento, de um encontro de corações, né? E nós acreditamos que aqui está o primeiro passo para tudo isso. Nessa nossa reflexão de agora, o Evangelho e o amor, nós gostaríamos de destacar na nossa fala que a proposta do Cristo, quando se deslocou da governança espiritual do orbe para tomar um corpo físico e transitar entre nós, os objetivos de Jesus jamais se circunscreveram à fundação de mais um movimento religioso na Terra. Sabia o coração augusto do Cristo que isso seria uma consequência. Haveria um movimento, organizações, casas, grupos, que se dedicariam à memória da sua passagem pelo orbe e, sobretudo, ao estudo dos seus ensinamentos. Mas a proposta do Cristo para o mundo, quando da sua vinda, era e é muito mais auspiciosa. O Cristo pretende nada mais, nada menos que a renovação do mundo. Inicialmente do nosso mundo íntimo, tão vasto quanto o mundo exterior. É preciso lembrar que o Evangelho conta com desafios gigantescos nessa tarefa de regeneração do mundo, tanto do mundo íntimo quanto do mundo exterior. Como bem lembrado pelo Arthur, na sua brilhante fala, toda vez que lemos e analisamos as passagens do Evangelho, é preciso tomar o cuidado de não imaginar que se tratam apenas de narrativas referentes a fatos ocorridos 2000 anos atrás. Quando os evangelhos falam de uma multidão que seguia Jesus, de pessoas que buscavam o seu poder curador, de pessoas que buscavam a sua palavra consoladora, o seu esclarecimento, daqueles que se opunham à sua missão sublime, daqueles que tudo fizeram para interromper a marcha do Cristo, é preciso
não nos esquecermos que dentro de cada um de nós aqui há uma história viva. Quem você é hoje, o nome que você assina, o local que você nasceu, o corpo que temporariamente você detém, é apenas uma parcela minúscula da nossa história espiritual. Nos arquivos mais profundos da nossa memória espiritual, há centenas de pessoas. Essas pessoas foram personalidades que nós animamos enquanto espíritos imortais. Portanto, há dentro de nós também uma multidão. E mais, se você examinar, e nem é necessária uma regressão de memória, basta um exame das tendências, dos vícios, das imperfeições, você descobrirá que vive dentro de você um rei Herodes, ansioso por matar. Você verá que dentro de você há inúmeros soldados romanos, prontos para exercer violência como meio de alcançar seus objetivos. E acreditem, há dentro de cada um de nós um Simão Pedro vacilante, não o de patrocínio, o de Cafarnaum. Tem que esclarecer. O Simão Pedro de Cafarnaum, que segue, mas ao mesmo tempo nega. Há também um Judas. Há alguém dentro de você, uma personalidade que um dia você animou, que faz de tudo, para boicotar os seus anseios de crescimento espiritual. Todas as personalidades narradas no Evangelho estão dentro de nós. Mas há também o Cristo. Não apenas como potenciais divinos que vivem em nós, mas o Jesus, o nosso governador espiritual, que tem acesso privilegiado à intimidade de cada um de nós. E onde aprendemos isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Cristo Consolador, em que o Espírito de verdade afirma: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas. Esse processo do Evangelho, diz Emmanuel, avança palmo a palmo, um coração por vez. Um coração por vez. Não nos esqueçamos. É natural que no cenário da humanidade, sobretudo no cenário político e econômico hoje da nossa pátria, talvez sejamos tomados de um sentimento de desilusão, de desesperança. Mas é preciso dizer que alguns corações, e são muitos, já foram. Já foram. A obra do Evangelho já se realizou no espírito que animou as personalidades de Padre Anchieta e Fabiano de Cristo. A obra redentora do Evangelho já se realizou naquele soldado que perfurou o peito do Cristo com a espada, Longinos, que mais tarde viria a reencarnar como Dom Pedro II. A obra do Evangelho já se realizou no coração de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de Joana de Ângeles e tantos outros.
A pergunta, então, não é quantos faltam. A pergunta que nos interessa é: e você? E eu? Quando você vai permitir? O Evangelho e o amor, então, é esse plano auspicioso do Cristo, nosso governador espiritual, que pretende uma terra redimida. Pretende uma terra redimida. E afirma Emmanuel no final do livro A Caminho da Luz. O que fará o Cristo da terra redimida? Não sabemos. Isso significa que ele já tem planos para o orbe depois que ele for redimido. Depois que toda a terra for regenerada, Jesus já tem seus planos. Que dirá planos para regenerá-la. É assim que Emmanuel, no livro Roteiro, essa preciosa obra, no capítulo 16, intitulado Evangelho e Caridade, que tangencia o nosso tema, que é Evangelho e Amor, porque a caridade aqui é vista como o amor que se concretiza, o amor que encarna. O amor que se expressa, tangível. Emmanuel vai dizer: se você voltar nas civilizações mais recuadas, encontraria a estátua de Nabucodonosor. Mas a estátua de Nabucodonosor é um monumento erguido à vaidade de um soberano. E toda uma civilização girou em torno de um homem, de um rei. Todo o Fausto da Babilônia, que se foi, que hoje são poucas pedras retratando um passado suntuoso. E qual de nós aqui poderá levantar a mão e dizer: não passei por lá? Qual de nós poderá dizer isso? Mas se você recua um pouco menos, ou se você avança da Babilônia, vai encontrar o Egito. Pirâmides, soberbas, cálculos matemáticos preciosos, lições para as futuras gerações. Mas não há um monumento no Egito erguido à compaixão, salienta Emmanuel. Qual monumento do Egito foi erguido à caridade? Prossegue Emmanuel na sua análise. Poderíamos ir a Persépolis, aos hipogeus, outro patrimônio cultural que exalta a grandeza de uma raça. E qual de nós aqui não terá passado pelo Egito ou por Persépolis? Me diga um médium que você conhece que não reencarnou no Egito. Já passamos por lá. Você pode então se dirigir às muralhas da China. Um monumento belíssimo, grandioso e eloquente, erguido à defesa, à proteção militar. Se preferir, então, seu espírito pode se dirigir aos monumentos da Índia antiga, o berço da civilização indo-europeia.
onde todas as filosofias, todos os movimentos religiosos conheceram o seu germe. Muitos de nós passamos por lá. No entanto, diz Emmanuel, se milhões frequentam esses templos na época suntuosos, uma multidão de párias era excluída da convivência social. Os templos, então, eram, na verdade, limites da exclusão social. O que diremos da Acrópole de Atenas? Com as suas colunas respeitáveis em louvor à inteligência. E do Coliseu de Vespasiano em Roma? Gigantesco, imponente, belíssimo, destinado ao desfile dos generais que encenavam como venceram nas guerras sanguinolentas de Roma. Nenhum monumento erguido à doçura, nenhum coliseu erguido à caridade, ao amor, até que o Cristo planetário pisa o orbe. Desse dia em diante, a humanidade terrena conhece, sente e experimenta a palavra compaixão. Compaixão sem exclusão de sexo, cor, raça, cultura ou religião. Compaixão ilimitada a todos. Mártires que se entregam ao sacrifício por fidelidade. E essa fidelidade é a marca do amor do Cristo. É a marca do amor ágape, ressaltado pelo Simão Pedro, de Patrocínio. Fidelidade. Porque nós estamos assistindo agora nos noticiários. O mal é vencido pelo próprio mal. Porque ele traz dentro dele o germe da sua destruição. Sabe qual que é o germe da destruição do mal? A infidelidade. Não há fidelidade no mal. As uniões do mal são uniões temporárias. Basta você ameaçar um ou outro e eles se dividem. Eles se desunem. Por quê? Porque a marca do mal é a marca do egoísmo. A marca do mal é a marca do egocentrismo. Portanto, qual é o maior medo do mal? Delação premiada. Porque não há fidelidade no mal. No entanto, dirá o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, lembrado pelo José Márcio. Bastou que o Cristo pronunciasse a palavra amor e os mártires, ébrios de esperança, foram ao circo e se imolaram. Quando que o mal faz isso? Quando? Fidelidade recíproca.
Porque se há fidelidade do Marte para com Cristo, há fidelidade do Cristo para com Marte. São relações eternas, não temporárias. O Cristo não utiliza nenhum dos seus servidores como meio para atingir seus fins. Sabe por quê? Porque os servidores do Cristo são a sua finalidade. Jesus não quer você para realizar algo. Você é o algo que Ele quer realizar. Você já é a finalidade do Cristo. E esses laços imbatíveis de amor se espalharam. E então, diz Emmanuel, a terra se povoou de hospitais de caridade. A terra se povoou de orfanatos. O mundo se encheu de asilos, de escolas, de projetos, visando a integração, a dignidade humana, a inclusão, o respeito, a caridade. Tirássemos a passagem do Cristo pelo orbe e apagássemos todas as consequências do seu evangelho e estaríamos num mundo de bárbaros, erguendo ainda monumentos à vaidade individual. É preciso então, seguindo o conselho de Paulo, reconhecer que ainda falta muito, mas agradecer. Graças a Deus, já sou o que sou. Graças a Deus, já somos o que somos. Graças a Deus, já temos um SOS Prece, não é, Marcos e Rosa? Em que as pessoas podem ligar, prestes ao suicídio, e ouvir do outro lado uma voz que consola, que esclarece, sem nada receber, pelo amor à vida. E isso tudo já é influência do Cristo materializada no mundo. É por isso que vai dizer Emmanuel nessa mensagem. Ele lembra que, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenares com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e de previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, porque a caridade é um gênio cristão, é a inspiração do Cristo, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo e, pasmem, da benemerência de um Rockefeller. Ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo, o Espírito do Cristo, prossegue agindo conosco e por nós.
o Espírito do Cristo. O espírita é curioso. É peculiar. O espírita vai na reunião mediúnica e conversa com o espírito. Conversa, atende o espírito. Muitas vezes recebe a mensagem de um espírito familiar. Um avô que já se foi, uma avó, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um primo, uma prima, um professor, um amigo querido, uma amiga. Dialoga, tem provas da sobrevivência. Mas é difícil para o espírita admitir que o Cristo é um espírito. Ele é um espírito vivo que prossegue agindo e se manifestando. Agora, claro, ele não vai se manifestar na sua reunião mediúnica e dizer: ei, eu sou Jesus. Por quê? Porque não precisa. Porque não precisa. Porque ele já acessa a sua intimidade de um modo privilegiado. Ele acessa você sem que você saiba que ele está acessando. Ele passa aqui uma tomografia computadorizada em você e age, e se expressa, e continua atuante, vivo, agindo, interferindo, conduzindo, guiando. É curioso então, porque é difícil falar de evangelho e amor sem falar de um Cristo vivo que ama. Um Cristo Espírito que atua todos os segundos. Mas é mais curioso, porque hoje todos aqui têm um celular, entra no WhatsApp, manda uma mensagem para o filho, para a filha que estão no Japão, conversam, mandam foto, fazem vídeo, e quando você diz que Jesus comunica com você, não acredita. Então vamos fazer o seguinte: vou passar o contato de Jesus no WhatsApp. Quem estiver anotando, DDD 77. Número 7777 7777. Estaria o Cristo mais pobre de recursos do que um WhatsApp? Não poderia ele acompanhar a sua vida? Seu pensamento? Suas emoções? Sua jornada espiritual? Não nos parece. Falar de um Cristo Espírito vivo que atua é entender que temos um amigo, temos um irmão mais velho. Nós temos um irmão mais velho. Mas esse irmão mais velho
tem predileção pelos que sofrem. Amor pelos desamparados. Verdadeiro afeto profundo pelos anônimos. Por aqueles que a sociedade não reconhece. Porque é curioso. Depois que o Espírito do Cristo concretizou no mundo, em atos concretos e materiais, o amor, nunca se ergueu um monumento para uma mãe solteira que criou 2, 3, 4 filhos na dignidade. Alguém já viu? Mas há monumentos para generais que matam milhões. Perto de uma mãe solteira que trabalha, cuida dos filhos e sustenta sozinho o lar, o Usain Bolt é uma tartaruga. Quem é ele para correr tanto? É preciso, então, ampliar a ótica do nosso espírito. Alguns hoje olham para os detentores de cargo político no Brasil, acreditando que eles definem o que é a pátria do Evangelho. Meus amigos, esses são coadjuvantes. Eu vou dizer quem são os atores principais da pátria do Evangelho. Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira do Amaral, Divaldo Franco. E Dona Maria, Seu José, Sebastião, Antônio, anônimos. Anônimos. Por que esses não são os personagens principais? Para onde nós estamos olhando? Para o lugar errado? Para o lugar errado. É preciso, então, reconhecer que na época do Cristo, mais de 1000 tinham o nome de Jesus. Yeshua em Israel, na época de Jesus, é como chegar em Portugal procurando por Manuel. Ninguém notou. Ninguém notou. Simão Pedro, o de Cafarnaum? Quem notou? No livro Crônicas de Além Túmulo, primeiro livro ditado pelo Espírito Humberto de Campos a Chico Xavier, narra um encontro aqui, na Praça Raul Soares. Na Praça Raul Soares, cheia de espíritos. Humberto de Campos chega, e havia lá alguém na multidão, ninguém percebeu quem era. Até hoje. Ele olhou, viu as vestes de israelita, achou curioso, se aproximou, falou: olha, você é um espírito israelita? Ele: sim. Como é que é seu nome? Simão Pedro. Ele: de patrocínio? E ele respondeu: não, de Cafarnaum. Ele: o Simão Pedro, o apóstolo,
Sim. Mas o que o senhor faz aqui, na Praça Raul Soares? O senhor veio para o concílio? Não, eu vim visitar a obra de Ismael. Filho de Abraão e de Agar. E hoje, para que a gente entenda quais caminhos o Evangelho estabelece para o amor, quais caminhos o Evangelho estabelece para o amor, é preciso dizer: há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, quando eu tinha 15 anos, perdi uma vizinha que eu gostava muito, e foi a primeira vez que a morte chegou perto de mim. E eu me desesperei. Alguém me deu o livro Nosso Lar. E hoje estou eu aqui, falando no primeiro congresso da Aliança Municipal Espírita. Mas quem me deu o livro Nosso Lar também está aqui, é o Elcio. Levanta aí, Elcio, para o pessoal te ver, por favor. Então, o Evangelho estabelece caminhos para o amor utilizando anônimos. Porque servir ao Cristo não é subir em pódios. Nós não somos artistas. Eu queria até chegar aqui, né? Você vê o Gamonal, chega aqui, né? Você não... vozeirão, né, Simão? Se eu cantar aqui, vai todo mundo embora, né? Os servidores do Cristo que estão na sua obra de amor passam ocultos e anônimos, fazendo aquilo que alguns consideram pequenos atos. Porque você pode considerar pequeno dar um livro Nosso Lar para alguém. Para mim é muito grande esse ato. Eu não estaria aqui se não fosse esse gesto. Graças a Deus. E ao Elcio, né? Por isso Jesus diz para Madalena: como já citado pelo Arthur, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Faz uma lista aí hoje no Brasil dos poderosos e dos famosos. Você acha que um país se manteria em equilíbrio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos? É Jesus quem responde. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados.
coração experiente e brando. Um guerreiro cobertos de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro, o guerreiro, pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva da eternidade. Na tua condição de mulher, é Jesus falando com Madalena, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Quem foi a mãe de Napoleão? Então, percebem qual que é o critério da terra? Qual que é o critério da terra? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida? Onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Em conversa com Simão Pedro, como já bem lembrado aqui pelo Simão, Jesus fala desse amor que nutre de si mesmo. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da sua vida. O ato de dar é a essência da vida do verdadeiro amor. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Só do fato de você já sentir grandes afeições, significa que você já galgou patamares evolutivos maiores. Porque espíritos inferiores não conseguem nutrir grandes afeições. Os seus afetos foram bem descritos pelo Simão aqui. São afetos baseados na troca, na satisfação utilitarista. Eu estou com você enquanto você é útil para mim em alguma necessidade. Como diz o poema de Drummond, Ciranda. Lili, que não amava ninguém, casou com J. Pinto Fernandes, que é o único que tinha sobrenome, né? Na história, e a única que casou era que não amava ninguém, né? Bem irônico o poema do Drummond, né? Bem irônico. Aqui não. Aqui o Cristo vai ponderar. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários,
ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E é bonito que ele encerra esse capítulo assim: Jesus, entretanto, ensina às criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa, no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio, sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustenta nas mãos uma cana imunda, à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, sem articular uma queixa. O governador espiritual do orbe foi tratado com uma mais profunda ironia e crueldade. Porque acreditem, os verdadeiros autores intelectuais disso aqui não têm seus nomes mencionados no Evangelho, porque eram espíritos que ainda dirigem o mundo. Sabedores de que ele era o governador espiritual do orbe, colocaram uma cana, uma coroa de espinhos, uma túnica vermelha, rota, um rosto sangrento, para ironizar a sua posição de governador espiritual do planeta. Ironizar. E o que ele faz? Silêncio, sem nenhuma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. A última lição do Cristo. Por isso, nos adverte Emmanuel: cuidado. Não compare um Cristo a um filósofo. Não compare o Cristo a um revolucionário. Não compare o Cristo a um líder político. Não compare o Cristo a um fundador de movimento religioso. Porque nenhum desses tomou uma cruz e se imolou por renúncia. A figura do Cristo é ímpar, porque nele, as lições mais auspiciosas do amor foram dadas em silêncio. Mas esses textos não são para exaltar a tristeza, muito menos são propaganda de masoquismo.
Quando os Espíritos nos falam de renúncia e sacrifício, estão nos dizendo de renúncia ao ego. Sacrifício dos interesses mesquinhos. Porque quem ama, se sente livre sempre. Quem ama, já alcançou. Quem ama está na profunda paz, na paz do autodomínio. O que se pede, o que o Evangelho aponta como caminho para o amor, não é de autoflagelação, é de abandono do egoísmo. É essa a renúncia. É o amor que sabe renunciar ao egoísmo. O amor que não tem a precipitação e a impaciência de querer ser compreendido agora. Por quê? Porque todos nós um dia seremos compreendidos. Todos nós seremos compreendidos. E eu queria então, já que o Evangelho não é uma simples mensagem filosófica, o Evangelho é uma proposta de regeneração planetária e do mundo íntimo, dizer, esperança. Esperança. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Você crê em Deus? Crede também no Cristo. Por quê? Porque há 2000 anos atrás, na cruz, um soldado forte e violento, instrumento de forças espirituais que ele sequer poderia avaliar, foi capaz de perfurar o peito de Jesus com uma espada. Mas Jesus soube esperar mais de 1600 anos. E esse mesmo soldado vem na pátria do Evangelho, servindo ao Cristo. E antes de encarnar, como Dom Pedro II, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Cristo o adverte: chegou a hora da tua redenção. Mas resumindo, Jesus lhe diz: você vai experimentar agora, nessa encarnação, tudo que eu experimentei quando você me perfurou com a lança. Você dará tudo e passará para a história como um medíocre. Somente agora a história de Dom Pedro II está sendo revisitada. E estão reconhecendo. Foi um dos maiores monarcas da sua época. Homens do mundo inteiro, reis do mundo inteiro, filósofos, faziam de tudo para encontrar e conversar com esse homem.
passou como incompreendido. Quase foi expulso. Então, há uma caravana de luz em curso na terra. Cujo lema é Deus, Cristo e caridade. Uma bandeira auspiciosa. Eles não possuem um grito de guerra, eles possuem um brado de paz. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam. Faça parte também. Que nós possamos integrar essa caravana. Cada um na sua esfera de trabalho, fazendo pelo Evangelho aquilo que nos compete. Porque somos simples servos, imperfeitos. Mas o Senhor multiplica as nossas possibilidades. Ave Cristo. Linda exposição do nosso querido Haroldo Dutra Dias.